Olá, pessoal do sétimo ano do Colégio Sêner. Eu vou fazer esse vídeo para fazer a correção dos exercícios do material do livro integrado. Eu vou começar pela página 3. Esses dois exercícios foram corrigidos na videoaula do SPE. O número 1, vocês já devem ter feito, é a letra D. O número 2, no verdadeiro ou falso, a letra A é falso. A letra B e a letra C, verdadeiras. Passando para a página 8, tem um exercício a respeito de um texto que fala sobre a riqueza aí na corte do reino de Gana. A número 1, a letra A. Cite os sinais de riqueza demonstrado pelo líder do Império de Gana. Quais eram os sinais que vocês encontraram que demonstram que esse reino era extremamente rico? Primeiro, as roupas, os adornos, as indumentários, igual coloca aí, as joias, a presença de muitos escravizados, os escudos, os arreios dos animais e até as coleiras dos cachorros que eram de ouro. A letra B, qual era o principal produto usado pelos mercadores em troca do ouro de Gana? O principal produto era o sal. A letra C, qual era o destino do ouro comercializado em Gana? Principalmente a Arábia, tá? E a Europa. Letra D, qual era o principal uso dado a este ouro na Europa e na Arábia? Para que esse ouro era usado? Principalmente para a confecção de moedas, tá? Porque nesses lugares as moedas tinham aí esses metais preciosos. Então, finalizada a página 8. Passando para a página 14. Página 14 tem um texto sobre a riqueza na África antes da chegada dos europeus e os problemas trazidos com o contato com esse povo, tá? Com os europeus. Bom, primeira questão. Qual era o interesse dos negociantes europeus que se dirigiam à África? Dê exemplos. Bom, o principal interesse desses comerciantes era a riqueza que o continente possuía. Vocês lembram que eu expliquei na videoaula que um continente com ouro e sal era tudo que esses europeus desejavam. O sal tinha o mesmo valor do peso do ouro, de tão valorizado que era. Então, o interesse desses comerciantes era justamente nesses metais preciosos, no ouro, nos diamantes, no sal, no marfim, que também era muito valorizado na Europa, tá? A número 2, que denominações os europeus utilizavam para a África? Explique como essas denominações refletem a visão europeia a respeito do continente africano. As denominações sobre a África eram as mais pejorativas, as mais negativas que os europeus davam. Terra da barbárie, corça dos escravos, país dos escravos, sempre associado a algo ruim, mesmo aquele continente tendo inúmeras riquezas que eram de interesse dos europeus, eles assim classificavam como um continente inferior à Europa, tá? O que isso demonstra a respeito aí da visão europeia? Que o europeu, ele via a sua cultura como superior e a de outros continentes, como no caso da África, como um continente inferior que precisava receber esse progresso europeu. A própria classificação de país africano é uma classificação pejorativa, porque nós vimos que a África não era única, não era homogênea, era uma miscelânea, uma mistura de povos, de etnias, de línguas, mas o europeu não via com essa qualidade, tá? Ele via como um país único que precisava receber o progresso, tá? Então, a número 3. Como era a escravidão no continente africano antes da chegada dos europeus? De que formas eles interferiram nesse costume africano? Eu expliquei para vocês que a escravidão ela existia na África mesmo antes da chegada dos europeus por vários motivos, entre eles as guerras, os conflitos entre os grupos étnicos diferentes, aquele que era o vencido tornava-se escravo, a prática de bruxaria também era punida com a escravidão em alguns territórios, o desrespeito às ordens dos líderes aí, as dívidas, tá? E também uma busca por sobrevivência. No caso de pessoas com muita dificuldade de sobrevivência, eles mesmos se colocavam como escravos para sobreviver. O que mudou
com o contato com os europeus. Lógico que isso foi acirrado. Os conflitos foram acirrados, aumentou o número de conflitos para captura de escravizados para que fossem trocados por produtos europeus, tá? Então, a chegada do europeu no continente vai intensificar a prática de escravidão, aumentando muito aí os conflitos para buscar novos escravos. Qual a consequência da interferência europeia no continente africano? É a número 4. A interferência é transformar aí a destruição, transformar o continente num continente de conflito, de destruição. A propagação dos conflitos africanos que já existiam só intensificaram, tá? Eles passam a ser vistos como um povo inferior, que precisavam receber o progresso do europeu e o europeu não via como digna a cultura do africano, tá? E, infelizmente, como muitas das práticas de cultura africana era oral, era transmitida pelos griots, não existiam documentos escritos, acabam que muitos desse vestígio antes do contato com os europeus desapareceram, porque a história africana passou a ser contada pelo conquistador europeu, tá? Passou a ser escrita pelo conquistador europeu. Bom, a página 14 corrigida. Vamos passar para a página 17. A página 17, número 1, de acordo com seus estudos sobre as rotas do comércio africanas que percorriam o Saara, resolva as cruzadas a seguir, as palavras cruzadas. Número 1. Nome dado à rota de comércio que cruzava o deserto do Saara é a Transariana. Número 2, metal comercializado pelos reinos africanos, ouro. 3, material usado na construção de moradias de Tangasa, é o sal. 4, locais de parada onde era possível fazer o abastecimento de água, oásis. 5, trabalhadores das minas de sal de Tangasa, escravizados. 6, guia das caravanas pelo deserto. A taquife tem uma palavra, quando tá naquele esquema do infográfico, é taquife, tá? Número 7, grupo formado por povos do norte da África, berbere. 8, tradicionais contadores de histórias africanos responsáveis por transmitir a história oral. São os griots, escreve-se griots, mas a pronúncia é griot. Atuavam no comércio praticado no deserto, árabes. A número 2, relacione os reinos africanos a algumas de suas características. Aí está, Gana, Mali e Songhai. Sua capital estava dividida em duas áreas. Em uma delas morava o rei e na outra os mercadores muçulmanos. É o reino de Gana, aquilo que eu expliquei na videoaula, que no reino de Gana eles fizeram uma divisão na cidade, uma parte administrativa e a outra só para comércio, tá? Letra B, número 2, o rei era chamado de Mansa. É a letra B, Mali. Seu poder econômico provinha do domínio sobre as minas de ouro e de sal e do seu comércio de marfim e escravizados. Letra C, Songhai. Recebia o nome de Terra do Ouro, Gana. Letra A. Em uma peregrinação para Meca, seu rei, convertido ao islamismo, distribuiu grande quantidade de ouro. Letra B, Mali. É o Congo Mussa que fez isso. E o último, Gal era a principal cidade desse reino. É a letra C, Songhai. Então fica A, B, C, A, B e C. A número 3, responda a estas questões. Letra A. Que acontecimento histórico aumentou o interesse dos portugueses e dos traficantes de outros reinos europeus por escravizados? A descoberta da América, gente. A descoberta da América foi o grande incentivador para tráfico de escravizados da África, porque precisava de mão de obra aqui na América para trabalhar nas terras recém-descobertas, recém-colonizadas, melhor colocando, né? Letra B. Antes de os europeus estabelecerem o tráfico de escravizados na África Atlântica, como era a escravidão nesse continente? E o que mudou em relação a essa escravidão com o tráfico
realizado pelos europeus. É a mesma questão que eu já respondi. Antes e após a chegada dos europeus, a escravidão modificou ao longo dos séculos. Antes, eu já tinha explicado, era devido aí às guerras, às dívidas, prática de bruxaria, para ter uma vida melhor, no caso de sobrevivência, já que muitos estavam em situação de miséria. Com a chegada do europeu, isso vai ser intensificado. Os conflitos vão se intensificar porque o objetivo era capturar o maior número possível de escravizados, de africanos, para serem vendidos. Então, o objetivo agora é outro. O objetivo é o lucro. Porque esse escravizado que era vendido ao europeu era trocado por produtos de interesses dos grupos africanos que os vendiam. Letra C. É uma questão pessoal, é a imagem de abertura sobre a África, tá pedindo para que isso aqui é uma visão do europeu sobre o continente africano. Depois de estudar a África, conhecer um pouco mais da história dos reinos, o que você acrescentaria mais nessa imagem, tá? Porque aí você tem a visão agora de uma África fora do contexto do europeu. Bom, passa para a página do caderno de atividade número 5. Caderno de atividades número 5 também. Esse exercício de VOF já foi corrigido pela videoaula do SPE, mas eu vou dar continuidade, tá? A questão 1. Por que a África é considerada o berço da humanidade? É um dos primeiros itens que a gente inicia esse conteúdo. Ela é classificada como o berço da humanidade porque os vestígios mais antigos da presença humana foram encontrados na África, tá? Então é por isso esse título. A número 2 tem um texto aí sobre os contadores de história, e a palavra que vai preencher esse texto é a palavra griot, que são os transmissores da história oral da África. Associa aí a palavra griot, é a letra D, e a número 3, eu vou só falar a colocação das letras, tá? A letra A ficou verdadeira, a letra B falso, a letra C falsa, a letra D falsa e a letra E, a letra D é verdadeira. A letra E verdadeira, tá? Essa correção tá na videoaula do SPE. Continuando, 4 da página 6. A respeito dos reinos de Gana, Mali e Songhai, assinale as duas alternativas corretas. Letra C. O declínio do reino de Songhai decorreu das disputas com os marroquinos pelo controle de minas de sal e de ouro, também do comércio de marfim e de pessoas escravizadas. E a letra D. O animismo e o islamismo foram praticados simultaneamente nesses reinos. Então, as duas letras C e D. A número 5 é referente a essa imagem sobre o Kango Musa, que teria feito a peregrinação a Meca. Com base na imagem, nos seus conhecimentos, responda por que Kango Musa foi representado segurando uma pepita de ouro. Aí vocês podem colocar duas visões. Uma que ele estava comprando de um mercador algum produto. Kango Musa está representado aqui. Provavelmente esse mercador representado do lado queria vender alguma coisa para Kango Musa, que representando aqui com a pepita de ouro na mão. Uma outra possibilidade era que Kango Musa estava sendo representado com essa pepita de ouro na mão para representar a riqueza do reino dele, já que ele tinha tanto ouro que durante o período da peregrinação a Meca, o ouro perdeu o valor de tanto que ele saiu distribuindo esse metal na região. Aí coloquem a visão que vocês mais gostarem. A número 6. Preencha as lacunas dos textos que abordam o tráfico de pessoas escravizadas no continente africano e em dois momentos diferentes da história, antes e depois do século XV, antes e depois do contato dos europeus. Bom, primeiro, letra A. O tráfico de pessoas escravizadas era uma prática existente entre os povos africanos antes mesmo do contato com europeus. Nesse contexto, o comércio era feito entre africanos e árabes. As pessoas eram escravizadas por dívidas quando eram capturadas por prisioneiros, como prisioneiros de guerra, como punição por um crime que cometeram ou ainda como forma de sobrevivência. Letra B. Com a presença europeia, a dinâmica do tráfico de escravizados se alterou.
As transações também passaram a ser realizadas entre europeus e africanos, com o objetivo de suprir a mão de obra na América. A grande demanda por escravizados aumentou a rivalidade entre os povos africanos. A número 7, para preencher os espaços aí, depois encontrar essas palavras no caça-palavras que tá aqui, tá? Letra A. Faixa entre o deserto do Saara e as terras ao sul do Sudão, Sahel. O Sahel é escrito com H. Essa palavra está no infográfico que eu pedi para vocês analisarem, tá? Letra B. Grupo de viajantes que se reúne para atravessar os desertos, caravana. Cidade fundada no século XI e que foi um importante centro de comercialização do sal, ouro e escravizados dos reinos de Gana, Mali e Songhai. Tombouctou, essa palavra também está no infográfico, era uma das cidades mais importantes da rota de comércio na região. Letra D. Povos nômades do deserto, berberes. Letra E. Nome dado ao rei de Mali, Mansa. F. Uma das bases da alimentação do povo do reino de Mali, Inhame. G. Gana era chamado de terra do ouro. Então, vocês vão encontrar todas essas palavras. Para quem não tiver encontrado todas, apesar de estar invertida a ordem, eu espero que dê para enxergar essas palavras no caça-palavras, beleza? 8. Utilize as palavras e as expressões indicadas a seguir para elaborar um texto a respeito das relações entre europeus e africanos na costa atlântica a partir do século XV. Vocês podem começar a falar sobre as grandes navegações, que o objetivo das grandes navegações aí era chegar à Índia, mas para isso eles fizeram o contorno da costa africana usando o périplo africano. E devido a esse contorno do continente africano, eles tiveram contato com vários povos aí, africanos. No início comercializaram com esses povos, principalmente o ouro, o sal, mas à medida que essas viagens vão se intensificando, houve aí o interesse de busca de escravizados e a África forneceu esses escravizados para que fosse utilizado principalmente na América como mão de obra, tá? Então a gente finaliza essa unidade de África, eu espero que tenham feito e acertado a maior parte dos exercícios. Beijo e até mais!